Olá, Valdete, boa noite, seja bem-vinda. Olá também, Ricardinho e Lúcia, família Dantas, Andréia Dantas, Adriana Dantas, Edivaldo Dantas. Olá, Wagner, família também Portugal Pimentel, sejam bem-vindos. Olá, Wagner. Olá, Selma e Dinho, boa noite também para vocês, sejam bem-vindos. Andréia Vieira, boa noite também, Valéria Cruz. Leda Lovato, boa noite, Nadissan. Boa noite também, Joyce Kelly. Boa noite, Soneira. Boa noite também, Maria Senhora. Boa noite, Lídia, Oneida Alves, Edna Bueno. Boa noite também, Mariângela, José Ricardo. Sejam todos muito bem-vindos às reflexões desta noite. Olá, Filomena, boa noite. Muito obrigado por também compartilhar conosco essa página. Olá, Elaine Oliveira, também boa noite, seja muito bem-vinda. Com certeza será, Wagner, uma ótima leitura e estudo, ótimas reflexões. Boa noite também, Salete, Sueli Paula, Márcio, Gustavo. Salete, falar nisso, semana passada eu senti a falta, foi da Marlene Porto, eu senti a falta dela aqui. Boa noite, Adriana Valério, seja bem-vinda. Boa noite também, Célia Furtado. Boa noite, Marilza Abreu. Rosilda Martins, boa noite. Boa noite, Dona Luzia. Olá, Sr. Antônio Pazotto, Iraci. Nossa, Marlene, acabei de falar de você aqui para Salete, que eu senti a sua falta semana passada, ou pelo menos em cumprimentá-la. Boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, Sr. Antônio Onofre, boa noite também, Marinha. Boa noite, Marcileia, Guilherme e Luciano. Boa noite, Cláudio, Honor e Eliane. Olá, Jossanã, boa noite. Também obrigado por compartilhar. Olá, Rosilene, Osmane e Diego, boa noite para vocês. Boa noite, Luísa Nalim. Olá, aniversariante do dia, Cris Queiroz. A Cris está fazendo aniversário hoje, né, Cris? Uma boa noite especial para você, que as nossas preces possam também chegar até você com muito carinho, com bastante energia. Olá, Olga Colasso, boa noite. Espero que tenha conseguido aí receber os nossos lembretes, viu, Olga? Para poder ajudá-la a lembrar, um momento de entrar. Olá, Tuca, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. A gente que agradece sempre, Cris, esse carinho de vocês, a participação, e é uma alegria poder cumprimentá-los, principalmente, pelos aniversários. A gente sempre cumprimenta, a gente sempre faz oração quando está doente, precisando de energia, vibração, quando está... E a gente também tem que parabenizar, e quando a gente parabeniza pelo aniversário, é também motivo de muita satisfação. Mas, Marlene, é um prazer tê-la aqui de novo e cumprimentá-la. Às vezes você estava até participando e eu não vi, você me desculpa se aconteceu isso. Vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos as reflexões dessa noite. Com certeza, reflexões bem interessantes, Hoje, dentro desse capítulo, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, nós vamos falar sobre a cólera. Uma leitura interessantíssima, Neste Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, Denise Lourenço, boa noite também, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco. Vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos.
Maria do Carmo Pereira, boa noite também para você, um abraço para o seu Cândido aí também, sejam muito bem-vindos à nossa leitura e estudo. Boa noite, Eveline, Roberta e Gabi. Nossa, nenhum WhatsApp, Olga, você não conseguiu receber pelo WhatsApp os lembretes? Eu preciso ver depois o que está acontecendo então. Olá, Heitor, boa noite, seja bem-vindo. Bem, meus queridos amigos e companheiros, elevemos nesse instante o nosso pensamento, elevemos as nossas vibrações, deixando de lado as nossas preocupações e nos concentrando naquilo que nos trouxe, no principal motivo para nós nos reunirmos aqui nesses instantes, semanalmente. Aliás, todos os dias da semana, os dias úteis, de segunda a sexta, aqui estamos reunidos nesse horário, com essa família maravilhosa, e nós buscamos um objetivo. E acima de tudo, o objetivo é o nosso autoconhecimento. É o conhecimento das leis que regem o universo, sobretudo em cima dos ensinamentos trazidos pelo próprio Cristo. Por isso, permita-nos nesse instante espiritualidade. Aliás, esteja conosco nesses instantes, nos auxiliando a limpar a nossa mente de todo e qualquer tipo de preocupação, para que nós deixemos espaço suficiente para receber as informações e gravá-las nos arquivos da nossa memória, mas não naqueles arquivos que ficarão escondidos, não naqueles arquivos chamados de arquivos mortos, não, naquele arquivo onde nós tenhamos uma facilidade maior para acessarmos a todo e qualquer momento, facilitando assim colocar em prática os ensinamentos do Cristo e automaticamente avançarmos neste processo evolutivo. Por isso nós rogamos a essa espiritualidade, ao próprio Mestre amado e querido Jesus, que nos envolva com sua paz e a sua luz, que envolva também o nosso próprio lar e todas aquelas pessoas que amamos e aquelas que ainda não amamos o suficiente, para que possamos estar realmente tranquilos, para que tenhamos o nosso coração brando e pacífico, e assim teremos mais facilidade para adquirir o autoconhecimento, colocar em prática os ensinamentos e atingir a tão sonhada perfeição que nos conduzirá à felicidade. Que assim seja, que Jesus esteja sempre presente, abençoando, amparando a todos nós, e Ele está. Muitas das vezes nós, quem não conseguimos exatamente perceber essas bênçãos. Boa noite, Vânia, seja bem-vinda. Boa noite também, Elisângela, Florencio. Olá, Isaura, boa noite. Boa noite, Alessandra Cristina Borges. Tudo bem, Alessandra? Seja muito bem-vinda. Um abraço para a dona Diva, Olá, Dina Faria, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Helena Coelho. Leopoldina, boa noite, também não cumprimentei, seja bem-vinda. Sebastião Ferreira, boa noite também. Que bom, já que nós estamos todos aqui reunidos, que nós possamos dar sequência à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dia de segunda-feira, começar bem a semana, como muitos dizem, com essas reflexões que nos levarão, que nos conduzirão a uma análise dos nossos próprios comportamentos, a uma análise moral da nossa vida e da vida da nossa própria sociedade. Sim, nós estamos vivendo em meio de uma sociedade onde as pessoas, a grande maioria delas, encontram-se totalmente perdidas. E encontram-se perdidas por quê? Porque a grande maioria não conseguiu ainda traçar os objetivos da sua própria vida, não conseguiu traçar as metas, não conseguiu trabalhar em planejamentos, sobretudo descobrindo o que eu estou fazendo aqui, qual é o verdadeiro sentido e significado da vida, o porquê que eu estou com essa ou aquela pessoa, o porquê que eu faço parte dessa ou daquela família, Pode ter certeza, Olga, nós estamos aqui vibrando por todos eles, já estão aqui também anotados no nosso caderninho de intenções. Boa noite, Anitta e Clarindo, sejam bem-vindos. A dona Leopoldina pedindo aqui, sim, tenha certeza, estará aqui nas nossas preces, amanhã vai passar por cirurgia, que a espiritualidade assista principalmente todos os médicos e profissionais da saúde, para que tudo corra e corra muito bem, Olá, Solange, também, Solange Rosa, boa noite, seja muito bem-vinda.
É um prazer imenso recebê-la aqui mais uma vez. Que bom. Ó, a Lídia já falou aí, nós já estamos sim em orações, pode ter certeza, Leopoldina. Então, nós estamos vendo e percebendo o quanto que a sociedade encontra-se perdida. E nós não podemos perder o nosso foco. Então, são importantes e interessantes essas nossas reflexões. Por quê? Porque a gente vai ficar aqui, né, sempre lembrando. Eu, pelo menos, posso dizer assim, vou ser um obsessor na vida de vocês, sempre lembrando vocês dessas necessidades, principalmente de traçar planos, e que esses planos estejam em perfeita sintonia com os planos que nós traçamos no mundo espiritual, porque às vezes buscamos traçar planos exclusivamente de ordem material, que dizem respeito à nossa vida material, às conquistas materiais, seja no emprego, seja de bens, aquisição de bens, né? Maria Souza, boa noite também, Natália. Então, nós precisamos conjugar esses objetivos, porque nós estamos no mundo corporal e as metas da vida corporal também fazem parte, sim, porque elas vão nos ajudar a desenvolver virtudes que muitas das vezes nós não teremos a oportunidade de desenvolver lá no mundo espiritual por não ter esses desafios ou essas provas e expiações que o mundo corporal nos coloca. Então, é sempre interessante trabalharmos com as duas, mas a gente não pode olvidar, nós não podemos esquecer em momento algum essas metas traçadas espiritualmente. Então, aqui estamos exatamente para estas lembranças. E nessa leitura, a espiritualidade, sobretudo neste capítulo, bem-aventurados os brandos e pacíficos, mais uma vez trabalhando essa necessidade de nós aquietarmos o nosso coração, porque acima de nós e Criador das próprias leis que regem o universo, existe um Criador e este Criador é perfeito. Nós precisamos nos render a essa perfeição. Então, nós temos essa tranquilidade, hoje principalmente com Cristo e hoje principalmente através dessa doutrina que vai completando ou pelo menos preenchendo aquelas lacunas que ficou no entendimento dos ensinamentos do Cristo para nos trazer essa certeza de que o universo é regido por mãos e por mãos perfeitas. Isso nos dá uma tranquilidade, isso deve fazer com que nós busquemos e conquistemos essa paz. Ora, se não confiar e acreditar em Deus, né, Glória querido? Em quem nós vamos acreditar? Em quem nós vamos confiar? Bom, mas aqui a gente está buscando isso em aspectos gerais, mas nós estamos buscando aqui informações mais diretas, né? Olá, Isolina, boa noite, seja bem-vinda. Mais diretas no que diz respeito a esse capítulo e aquilo que Kardec nos trouxe. E ele trouxe aqui a leitura sobre a cólera. Inicialmente é sempre bom e interessante nós abordarmos, né, quem foi o espírito responsável por essa mensagem. Ele se intitulou de espírito protetor e nós não temos, pelo menos na codificação e até mesmo, né, nos bastidores desse movimento espírita, até hoje não tive ainda a oportunidade de identificar quem é exatamente esse espírito protetor. Mas, mais uma vez, não importa. O que importa é a mensagem que ele nos trouxe. Ok? Ele vai começar falando para nós sobre o orgulho, gente. Como sempre, o orgulho como um dos principais empecilhos. Aliás, se não me engano, está lá na questão 785 do Livro dos Espíritos. Os dois grandes empecilhos da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Boa noite, Dalice Soares. Seja muito bem-vindo. O orgulho e o egoísmo como os grandes empecilhos para o crescimento e a evolução da criatura humana. Olá, Gessé, boa noite, seja bem-vinda. Natália, boa noite também. Maria, seja bem-vinda. Então, há empecilhos. Orgulho e egoísmo são os principais. E o Espírito Protetor vai começar a sua mensagem exatamente falando isso. Opa, peraí. Nós precisamos desenvolver, aí eu posso já julgar a palavra, a humildade, para que a gente se coloque no nosso verdadeiro lugar. É mais ou menos isso. Aliás, o orgulho é bem isso. Por quê? Porque na grande maioria das vezes nós, e isso pode até ser chamado ou confundido por alguns como autoestima, mas nós, na grande maioria das vezes, nos colocamos melhores do que efetivamente o somos. Sim,
E por que nós nos colocamos efetivamente melhor do que somos? Porque, infelizmente, nós ainda temos aquela necessidade de se buscar o que a doutrina espírita fala e muito, sobretudo na questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Nós temos essa necessidade de buscar autoconhecimento. Porque é exatamente através do autoconhecimento que nós vamos nos colocar onde efetivamente estamos diante de todas essas escalas que nos envolvem. Boa noite, Amanda Lavez. Boa noite também, Elaine, Robson, Stênio. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo. Nós vamos nos colocar, quando nós nos conhecemos, onde nós efetivamente estamos e aquilo que somos. Quando a gente vai para o mundo espiritual, que a gente retira essa capa chamada corpo físico, fica muitas das vezes fácil de nós nos reconhecermos. Por quê? Porque a força, se eu posso assim dizer, ou a ponderabilidade do nosso corpo espiritual, ele automaticamente vai nos colocar onde nós merecemos e de acordo com aquilo que nós somos. Então, o peso do nosso perispírito, ele é de acordo com a nossa própria evolução. Então, livres do corpo físico, vai ficar mais fácil de nós nos autoconhecermos, ou pelo menos de nós identificarmos onde nós estamos. Agora, quando nós estamos aqui revestidos dessa capa chamada corpo físico, muitas das vezes esta persona ou esta máscara, olha a personalidade, ela acaba enganando os outros e muitas das vezes engana a gente próprio. Porque a gente passa a acreditar que nós somos melhores do que aquilo que realmente e internamente o somos, tá? Mas isso, gente, acontece com todas as pessoas. Por isso, mais uma vez, né, Cidinha, boa noite, seja bem-vinda. O autoconhecimento é o principal instrumento ou a principal ferramenta que nós podemos utilizar para combater o orgulho. Eu sei que muitas pessoas vão tentar buscar e combatê-la de formas diferentes. Tem gente que levanta, né, até para fazer aquele exercício. Eu quero ser mais humilde, eu quero conquistar a humildade, eu quero... Mas nós talvez teremos um pouco mais de dificuldade querendo avançar para este ponto da humildade se nós não tivermos o reconhecimento daquilo que a gente precisa efetivamente eliminar. Então, é bem interessante essa questão do autoconhecimento para nos ajudar no combate desses dois grandes vícios, orgulho e egoísmo, né? A Daira Alves, boa noite, seja muito bem-vinda. E, gente, a gente costuma dizer, são questões assim mínimas, são detalhes mínimos neste processo que vai nos ajudar. E são coisas tão mínimas que é o que o Espírito fala aqui para nós, sobre a cólera. Claro que, se no primeiro momento eu julgar aqui a questão da cólera, muita gente vai dizer, ah não, mas eu não tenho esse problema, não sou... Mas se a gente for analisar em pequenos detalhes ou pequenos comportamentos nossos, a gente vai ser obrigado a se admitir, de alguma forma, que o nosso orgulho nos leva a termos comportamentos coléricos. Então, todas as vezes, né, Marquinhos Pereira, boa noite, todas as vezes que a gente, por exemplo, se recusa a aceitar a superioridade dos outros, porque a gente sabe, a nossa vida é de comparações, não tem jeito. A gente vai olhar para alguém, a gente vai olhar para os bens de alguém, nós vamos já automaticamente estar nos comparando, isso é quase que automático. A gente vai comparar a situação social, a gente vai comparar a situação econômica, a gente vai comparar a beleza física, tudo isso. A gente vai comparar a questão da idade. Nossa, mas fulano tem essa idade? Nossa, parece que ela é bem mais velha do que... Tudo, infelizmente, serve ou acaba servindo de motivos para, nessas comparações, a gente ter a dificuldade de reconhecer primeiro nós e a nossa situação, a nossa posição, né? Boa noite, Sérgio Ribeiro, boa noite, Cida Costa, Roseli Salvador, sejam todos bem-vindos. A gente tem essa dificuldade de reconhecer nós próprios e temos dificuldade de reconhecer eventuais superioridade dos outros. E quando a gente olha aquilo e a gente tem essa dificuldade de reconhecer a superioridade, a gente, lá dentro, a gente se irrita, a gente se aborrece. E o que o Espírito Protetor vem falar para nós? A irritação, o aborrecimento,
já é uma das manifestações da cólera. Sim. Por quê? Porque estão relacionadas com o orgulho. Tá vendo? Não precisa de muita coisa. Você se irritou porque alguém falou alguma coisa. Pode olhar lá no fundo que isso está relacionado com o orgulho. E a forma de você manifestar é através da cólera. Começa com a irritação, com o próprio aborrecimento e automaticamente você vai identificar essas manifestações. Gustavo Duarte, boa noite, seja muito bem-vindo. Orgulho ferido, né, que a gente chama, que é aquilo realmente que mexe muito com todos nós e faz a gente ter esses comportamentos. E o detalhe, gente, é que quando a gente começa nesse processo, irrita aqui, se aborrece ali, a gente, ou esse movimento que a cólera começa a fazer dentro de nós, ela vai provocando determinados danos. Mais uma vez eu já vou falar, repetir, né? A matéria-prima do nosso cérebro são as nossas emoções. As nossas emoções, ou tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós emitimos, nós encaminhamos para o cérebro e o cérebro vai processar aquilo e vai transformar em energia, e essa energia, pelos neurotransmissores, vão sendo transmitidas para todo o nosso corpo. É a energia que nós trabalhamos. Por isso que a gente fala, muitas das vezes a gente trabalha com uma energia tão suja, porque nós provocamos essa matéria-prima suja. E a irritação, o aborrecimento, ela fortalece isso que nós estamos chamando de cólera. E isso acontece aonde? Em todos os lugares. No seu trabalho. Nossa, mas esse chefe não sabe de nada, mas também entrou na empresa ontem, também é não sei o que do patrão, é parente, é puxa-saco. E aquilo só vai o quê? Criando, de novo, comparações. Não conseguimos reconhecer a superioridade. Ah, Edson, mas ele não é superior. Aliás, ele não sabe nada. E eu que às vezes tenho que ensinar para ele. Mas espera aí, a posição que ele se encontra é superior à sua. Por que você não reconhece que ele está numa situação superior? Ainda que ele não seja superior em conhecimento. Mas ele está numa situação superior. Alguém colocou ele ali naquela situação, naquela posição. E muitas das vezes ele foi colocado ali para trabalhar com o seu próprio interior. A providência divina colocou ele ali para você falar assim, opa, deixa eu me autoconhecer. Por que eu estou criticando fulano? Tá vendo? Como eu disse para vocês, às vezes nos mínimos comportamentos. E de repente, gente, nós, desse processo de irritação, de aborrecimento, a gente começa a culpar os outros por aquilo que está acontecendo. Ou eu vou colocar a culpa, arrumar um jeito de culpá-lo, até para tentar derrubá-lo e destruí-lo, ou então eu vou colocar a culpa num terceiro. Ora, está nessa situação porque fulano colocou ele aqui, porque... E a gente vai começando a buscar desculpas, e principalmente tentando apontar o erro do outro. Consequência do orgulho. Irritação, aborrecimento, fortalecendo a cólera. E se, por exemplo, alguém ou essa pessoa for nos dar conselho? Vocês já imaginaram? Pode ser onde for. Ali naquele momento, muitas das vezes, eu me calo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que usa máscaras. Persona, máscara, personalidade, a máscara que eu utilizo. Se aquelas pessoas que naquele momento estão me irritando, que de alguma forma eu acho que elas é que são responsáveis pelo meu aborrecimento e que fez surgir, ou pelo menos, surgir não, né? Mas desencadear a cólera dentro de mim, se aquelas pessoas for me dar conselho, eu vou ficar ali naquela hora quietinho. Se ela pudesse olhar dentro de mim, ela ia ver que eu estou explodindo. Olha para vocês verem o que o Espírito fala para nós. Se olhasse, mas ali a gente consegue manter. Às vezes a gente dá até um sorrisinho. Se o outro não tiver uma percepção, aquilo que a gente falou, né? Aquela dupla vista, que a gente estudou semana passada, na quinta-feira, né? Se ele não tiver a dupla vista, ele não vai perceber. Às vezes a gente está sorrindo e ele vai achar que está tudo certo, que está tudo bem. Mas por dentro, nós estamos nos destruindo, infelizmente. Por quê? Estamos dando exatamente
alimento para essa cólera, através da irritação, do aborrecimento, da não aceitação. A gente já viu na semana passada, obediência e resignação são exatamente as companheiras de todas as virtudes, elas têm que estar ali sempre juntas, obediência e resignação. Seguindo com as orientações, a gente vai ver, inclusive, né, se a gente voltar um pouquinho ao passado, gente, nós temos que nos rendermos e, fazendo essa autoanálise, buscar, através do autoconhecimento, aquilo que a Isolina colocou aqui. Realmente o autocontrole é essencial, a gente sabe que ele é difícil, mas, Isolina, ele é apenas o começo da conquista daquilo que está lá no título do capítulo, bem-aventurados os brandos e pacíficos. O autocontrole é um começo, porque você passa a ter o autocontrole, mas você não pode deixar de refletir em tudo isso que nós estamos expondo aqui. Porque aquela situação, aquele fato, aqueles episódios, tem uma razão de ser e eu preciso aprender com aquilo. Não resta dúvida. Obediência e resignação acima de tudo. Eu tenho que aprender com aquela situação. Eu preciso aprender com aquelas pessoas. Ah, mas aquelas pessoas não têm nada para me ensinar. Opa, será? O próprio autoconhecimento que ela está proporcionando que você tenha, já é algo que elas sim podem e muito contribuir. Então, concordo contigo, Zolino. Nós temos que exercitar tudo isso, mas não pode ficar só nesse exercício do autocontrole. Isso tem que se transformar em conquista da virtude, da brandura, da própria paciência. Mas como eu estava dizendo para vocês, voltando um pouquinho ao passado, gente, dentro da família, quantos de nós que aqui estamos, por exemplo, já não nos irritamos com os conselhos dos nossos pais? E essa irritação, esse aborrecimento, que tipo de, eu vou chamar assim, porque fica mais fácil, de sentimento. Que tipo de sentimento essa irritação e aborrecimento provocavam em nós, quando nós estávamos ali na fase da adolescência principalmente? Quantas pessoas e quantas vezes, eu posso falar por mim, já não, alguma coisa que eles vieram, chamaram a atenção, falaram, nos corrigiram, e a gente já falou, nossa, eu preciso sair de casa, eu tenho que arrumar um jeito de sair de casa, eu tenho que arrumar um emprego para sair de casa, eu tenho que casar para sair de casa, eu tenho que... Quantos de nós não passamos por isso? Dentro da própria família. Para mostrar para vocês que isso é algo ainda natural no mundo de provas e expiações, porque nós não temos o autoconhecimento suficiente. Essa irritação, esse aborrecimento que alimenta a cólera, ele precisa ser trabalhado. E é trabalhado com qual virtude? Trabalhado com humildade. Mas a humildade, nós vamos conseguir conquistá-la? A gente até pode conseguir conquistá-la. Mas vejam, eu preciso primeiro me autoconhecer, para aí sim aceitar e admitir que eu tenho algo a mudar. Pois é, Nadsan. Nossa, sim, porque a gente vai aprofundando, a gente vai percebendo nas nossas reflexões o quanto nós precisamos ainda melhorar e como que as coisas mínimas ou os mínimos detalhes nos levam exatamente a comportamentos equivocados como esse espírito nos diz. Vocês querem um outro exemplo que ele coloca aqui para nós? A própria questão da impaciência. Ele fala que a impaciência também é uma das manifestações da própria cólera. Agora, gente, quem de nós que aqui estamos não tivemos as nossas crises de impaciência? Impaciência numa fila de um banco, de uma loja, de qualquer coisa, de um ônibus, né, uma circular. Boa noite, Cláudia Fernandes, seja bem-vinda. Quem de nós já não ficamos impacientes, por exemplo, no trânsito? Quem mora em cidade grande, então, nem se fala. Aliás, eu falo para vocês, eu nunca tive muito esse desejo de morar em cidade grande. E uma das coisas é a própria questão do trânsito. É algo difícil, é algo complicado. Mas, muitas das vezes, nós ficamos impacientes. E essa impaciência, como diz o Espírito Protetor, também é uma das manifestações da
cólera, que automaticamente, ou melhor, que por sua vez é uma das manifestações do orgulho. Ora, peraí, por que você não pode naquele instante, nessas comparações, reconhecer que você chegou naquele momento na fila e você precisa esperar os outros serem atendidos? Veja, eu sei que não é algo muito fácil e simples, como a Isolina colocou. Realmente não é fácil e simples. Mas como que você precisa, não tem como reconhecer. Ora, se você quiser, então por que não saiu mais cedo? Por que não foi para a fila mais cedo? Eu sei que recentemente, teve uma fila aí que não assustava muitas pessoas, não. Elas conseguiam trabalhar mais ou menos, que era a fila da vacina. A fila da vacina, tinha gente que ia lá até satisfeito. E eu ouvi muitas pessoas reclamando e xingando também, claro. Mas, não, eu quero, eu preciso, essa vacina ela é importante e tal. Sim. Mas isso serviu para poder o quê? Ajudar a controlar, E o São Antônio Pazotto ainda está aí nos ajudando também, mais uma vez. Quando a gente começa a colocar em prática, São Antônio? Aí vai ficando mais fácil. Então vamos unir o que a Isolina falou com aquilo que o próprio São Antônio falou. Vamos praticando esse autocontrole para nós irmos nos conhecendo e aí eliminando essa cólera. Claro, nós não podemos, temos que aprender e controlar esta impaciência. Então, Eveline, aí a questão, não é nem a pessoa que nos causa, eu gosto sempre de dizer isso, tá? Quando você fez essa pergunta ou esse questionamento, eu gosto sempre de dizer que a gente tem mania de, aquilo que eu disse lá atrás, Juleide Miranda, boa noite, o outro é capaz de fazer alguma coisa com a gente? Não. Quem se faz somos nós próprios. Ora, é só começar a pensar, por que eu sinto essa impaciência, por exemplo, diante de determinada pessoa? Por que essa pessoa me tira do sério? Será que o orgulho não está exatamente colocando aí um tempero ou uma pitadinha e está difícil de reconhecer alguma coisa entre nós? Reconhecer posições, por exemplo? Eu preciso estudar muito essa impaciência exatamente para identificar. E eu posso ter certeza, ela vai ser fruto, como diz o Espírito aqui, fruto do meu próprio orgulho. Fruto do meu próprio orgulho. Então, é uma questão para se analisar. E cuidado nessas comparações, porque é algo que a gente tem que trazer só para nós. Pense, avalie você as situações que geram essas impaciências e o que é que acontece. Qual é o seu comportamento? Por quê? Porque aí vem uma das partes mais interessantes aqui. Eu até preciso falar, senão se deixar nós vamos até avançar na outra aula. É lógico que na outra aula ainda é sobre a cólera, mas é um texto do espírito Hahnemann, que tem assim uma história fantástica, tá? Hahnemann é fantástica, a gente vai ver depois a história dela. Maria das Dores, boa noite, seja bem-vinda. Meu neto, a Maria está colocando aqui, que sempre as coisas acontecem para a gente praticar a paciência. A paciência e muitas outras coisas, viu? Até a humildade, Marilza, como a gente está aprendendo aqui. Mas veja, o que ele vai dizer para nós? Que na cólera a gente acaba se colocando contra tudo e contra todos. E eu já vi pessoas dizer o seguinte: quando eu estou assim nervoso, eu quebro alguma coisa. Porque aí eu quebrando alguma coisa, eu não vou quebrar o outro. Ou eu não vou partir. Não deixa de ser manifestações da cólera. Claro, tá? Não deixa de ser, a gente costuma até dizer, o envio daquele dardo envenenado que, pelo nosso pensamento, vai ser levado e conduzido até aquele espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado. Por isso que a gente tem que eliminar todos esses vícios. Por quê? Porque aquilo que nós já disparamos contra o outro, não tem jeito de voltar. E aí é aquela questão, se o outro estiver na mesma sintonia, ele vai receber. E ele vai receber, automaticamente ele vai disparar de volta. Se chegou e ele não estiver naquela sintonia, ele vai criar a barreira. E o que acontece? Bateu lá, volta para cá. É assim que funciona, tá? Como um eco.
Quando você está naquele ambiente que tem o eco, você joga, o som da sua voz vai, ele bate na parede que não está nem um pouco preocupado e devolve para você. E aí volta o som para você. As energias são mais ou menos assim. Você em cólera, você emite esse dardo e se ele encontrar receptividade, ele vai chegar lá e ele vai voltar e pode ter certeza que ele volta com mais vibrações ainda pesadas. Se ele não encontrar espaço naquela, ele vai bater e vai voltar e volta do jeito que você realmente mandou. Então tem esses detalhes, né? A Elaine colocou aqui uma coisa bem interessante. A paz interior, ela custa muito caro. Custa caro e a gente tem exatamente que fazer o quê? Opa, eu quero comprar porque eu preciso. E aquela frase que corre muito, né, pelo WhatsApp. Gente, eu prefiro ter paz ou ter razão. Então tem tanta gente que em busca da razão quer e faz determinadas coisas só para poder o quê? Impor o seu posicionamento. Então a situação é realmente delicada. Não, eu concordo contigo, Eveline. Não é só nesse caso, não, em muitos outros. E só nós que nos conhecemos um pouquinho para a gente falar dessa dificuldade. Mas nós devemos continuar tentando. Esse é o objetivo da nossa vida. Mas, gente, eu não poderia deixar de comentar essa parte da leitura aqui, que ela é bem impactante. Por quê? Porque o Espírito Protetor vai dizer o seguinte: se nós, nesses momentos de irritação, aborrecimento, de cólera propriamente dita, tá? Vocês imaginem, na hora que você está pegando e quebrando o Espírito Protetor fala, ó, se a gente estivesse de fora e olhasse para nós naquele operante, aquele comportamento, a gente teria vergonha do nosso próprio comportamento. Quando vocês pegam e veem alguém irritado, alguém colerizado, algumas pessoas sentem medo, outros sentem vergonha, outros vão olhar e falar assim, nossa, o que é isso? O que está dando? A gente olhando o outro, a gente vê e percebe isso com uma facilidade incrível. E aí é o que ele fala, né? Se você se visse, você ia falar, opa, que comportamento detestável. Gente, e é essa a observação que geralmente o outro tem de nós quando nós agimos dessa forma. Essa é a impressão que nós causamos no outro, né, Lisete? Boa noite, seja bem-vinda. É a impressão que a gente causa no outro. Imaginem a sangue frio do alto, você olha aquele comportamento, o que você falaria de um comportamento daquele? Começa por aí. Essa questão do autoconhecimento, essa questão que vocês estão colocando aí, do autocontrole. É só você imaginar, opa, se eu me visse de fora, como é que eu estaria me vendo diante daquele comportamento? E aí a gente começa a se vigiar. Lembra do orai e vigiai? Pois é. Olha, e o Claudio está colocando uma coisa interessante. A gente vai ficando mais velho, né? Vai ficando mais experiente. A gente vai percebendo isso, né, Claudio? A gente vai percebendo, e muitas pessoas percebem por quê? Porque ela já não tem mais aquela força para rebater os outros. Então, querendo ou não, a idade vai colocando a gente no nosso devido lugar. A idade vai ajudando a gente a diminuir o nosso próprio orgulho. As experiências da vida vão fazendo isso com a gente. Coisa que, quando nós estamos naquele ímpeto da adolescência, da juventude, a gente não percebe. De jeito nenhum, né? Então, tem mais algumas coisinhas aqui para nós dizermos, mas a gente está bem em cima do nosso horário. Eu vou abordar no próximo encontro nosso sobre esse livro, exatamente desse ponto. Por quê? Porque ainda tem uns exemplos que eu gostaria de trazer para vocês, sobretudo do ponto de vista dos comportamentos familiares, no processo de educação. Gente, porque essa irritação que nós temos, esses aborrecimentos que às vezes o nosso comportamento provoca nos outros, ele pode trazer consequências, tá? Então eu vou voltar nesse ponto exatamente para a gente ter um pouquinho mais de reflexão sobre isso, tá? A leitura da cólera, se vocês pegarem o Evangelho, ela é até curtinha, mas as reflexões que vêm por trás dela são fantásticas, tá? Deixa eu só ver o que o Marcelo pôs aqui. Sim, usamos do nosso livre-arbítrio para isso. E é nesse ponto que a gente vai tocar, principalmente dentro do nosso lar, viu, Marcelo? Que é muito interessante.
Olá, Nelma, boa noite, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco. E já fica aqui o convite, todos os dias, às 18 horas, estamos aqui. Olá, Eduardo, boa noite também, seja muito bem-vindo. Gente, nosso horário até já ultrapassou. Agradeço mais uma vez a todos vocês o carinho, a participação, que essas reflexões possam auxiliar a todos nós e a gente dá sequência a elas na próxima segunda, né? Porque amanhã nós temos outros pontos a estudarmos, né? Claro, amanhã a gente vai ter aí a sequência daquela resumo teórico, né? Sobre o sonambulismo, a dupla vista e o êxtase, ok? Muita paz a todos vocês, muito obrigado, tenham uma excelente noite e que vocês continuem percebendo sempre essas bênçãos de Jesus. Leopoldina, bastante fé, vai dar tudo certo, que assim seja.